salve, amantes do direito! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Direito Indireto. Aqui quem fala é o Fernando e hoje vamos estar dando uma continuidade, ao vídeo passado que falamos sobre controle de constitucionalidade, abordamos a definição, falamos também sobre as principais razões do porquê o controle de constitucionalidade é tão importante no nosso ordenamento jurídico. Falamos também do controle de constitucionalidade abstrato e hoje vamos falar do controle difuso. Eu sei que você aí está um pouquinho confuso com a matéria, mas fique tranquilo novamente que vou mostrar para vocês que é muito tranquilo, beleza? Então bora para o vídeo sem mais delongas. Bom, vamos iniciar falando agora do controle de constitucionalidade difuso, que também é chamado de controle incidental. É uma forma de controle em que a análise da constitucionalidade das leis ou atos normativos ela ocorre no contexto de um caso concreto durante o processo judicial. Bom, agora a gente já consegue perceber a primeira e principal diferença desse tipo de controle com o abstrato que nós vimos no vídeo passado. Ou seja, o controle abstrato ele analisa a lei de uma forma geral, de uma forma, como o próprio nome diz, abstrata. Ele analisa a lei ou ato normativo de uma forma completa, analisa a lei ou o ato. O controle difuso não, ele analisa apenas o caso concreto. Então essa é a primeira e principal diferença que a gente tem que ter sobre esses dois controles. Agora vamos seguir aqui. Bom, vamos falar agora um pouco sobre as características do controle de constitucionalidade difuso. Bom, eu escolhi fazer em tópicos para ficar com uma assimilação mais fácil e eu não perder muito a minha linha de raciocínio. Então vamos lá. Primeiro, ela ocorre no contexto de um caso concreto, como acabamos de ver. Segundo, ela pode ser levantada pelas partes envolvidas no processo, seja pelo autor, pelo réu ou mesmo pelo juiz de ofício. Ou seja, qualquer parte, autor, réu, juiz, caso identifique algum tipo de interpretação errônea daquela lei ou ato normativo, pode questionar a sua constitucionalidade. Então isso será julgado posteriormente, como vamos ver daqui a pouco. Terceiro, não possui eficácia erga omnes, que é vinculante para todos, nem efeito ex tunc, retroativo. Ou seja, quando o controle de constitucionalidade difuso ele atua em um caso concreto, essa decisão ela não vale para todos os casos parecidos, similares ou que estejam versando sobre a mesma lei, inclusive. Por exemplo, se um juiz do Rio de Janeiro ele identifica a inconstitucionalidade de uma determinada lei, a decisão desse juiz não vale para um juiz de São Paulo, do Amapá, de qualquer lugar do Brasil. Então não tem esse efeito vinculante, esse efeito erga omnes. Então isso é muito importante. Isso já entra no nosso próximo tópico aqui. Essa decisão ela possui um efeito persuasivo, ou seja, ela pode influenciar os outros juízes, pode influenciar futuramente, caso seja julgado no STF, a inconstitucionalidade dessa determinada lei ou ato normativo. Então tem efeito persuasivo, mas não é vinculante. Então isso é muito, muito importante a gente ter isso em mente, porque isso cai em prova. Muitas das vezes existem algumas questões que versam da inconstitucionalidade de forma difusa de juiz de primeira instância. Geralmente a questão pergunta se essa determinada decisão ela tem efeito vinculante para outros casos julgados, e a resposta é não, beleza? Então vamos seguir aqui. Bom, agora nós precisamos falar um pouco sobre o processo do controle de constitucionalidade difuso. É o seguinte, primeiro passo, o juiz ele vai identificar naquele processo algum indício de inconstitucionalidade. Então o primeiro passo é a identificação daquele ponto que vai ser debatido. Segundo, ele vai deliberar sobre aquela questão, ou seja, ele vai comparar, vai fazer uma análise muito mais cuidadosa daquela lei ou ato normativo e vai comparar com a Constituição. Então ele vai fazer uma primeira análise. O terceiro ponto, que também é bem importante, que cai em prova, é sobre a decisão de inconstitucionalidade. Ou seja, o juiz
no caso, ele tem duas opções para tratar da inconstitucionalidade daquela determinada lei que foi arguída no processo. Ou seja, opção número 1, ele vai dar uma nova interpretação para aquela determinada lei, ou seja, ele vai reinterpretar aquilo de acordo com, de uma forma que seja mais compatível, mas não, totalmente compatível com a Constituição. Então esse é o primeiro passo. Ou o segundo, ele vai declarar aquela lei ou ato normativo inconstitucional e vai deixar de aplicar aquele efeito. Então são esses dois casos. Ou ele dá uma nova interpretação, ou ele declara inconstitucionalidade, não aplica aquela lei e ponto. Beleza. Lembrando, vamos no quarto passo aqui. Essa decisão ela não tem efeito vinculante, ou seja, como nós falamos anteriormente, ela não serve para todo mundo, serve exclusivamente para aquele caso concreto. Beleza? Lembrando que, entrando no último ponto aqui, é óbvio que uma decisão de primeira instância ela pode sofrer contestação. Ou seja, caso alguma parte não concorde com aquela decisão do juiz, elas podem entrar com um recurso e fazer com que aquela decisão suba para as instâncias superiores, para um Tribunal de Justiça ou diretamente para o STF, né, através de um recurso extraordinário. Aí sim, caso o STF julgue aquela inconstitucionalidade, a palavra do STF, eu estou sendo bem pontual nisso, a palavra do STF tem efeito vinculante. Então, o STF decidiu que aquilo é inconstitucional em todo o território nacional. Até rimou, até ficou legal. Então, o STF sim tem efeito vinculante. Juiz de primeira instância não tem. Beleza? Bom, esse foi o controle de constitucionalidade difuso. Bom, até agora a matéria está muito tranquila, né? Está muito suave de ser assimilada. Lembrando que no próximo vídeo nós vamos falar sobre controle de constitucionalidade preventivo e controle de constitucionalidade repressivo. O próximo vídeo vai ser um pouquinho mais longo, porque será necessário que a gente relembre um pouco o processo legislativo, que é essencial para compreender esses dois tipos de controle de constitucionalidade, beleza? Bom, se você está assistindo até agora, né, e você ainda não se inscreveu no canal, pô, dê a moral aqui para o criador de conteúdo, se inscreve no canal, dê o like, comenta alguma coisa, não entendeu algo que eu disse, quer complementar alguma coisa, cara, coloca nos comentários que será muito bem-vindo, beleza? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e falou!